Jonas, capítulo 1. Eu recebo, meu Deus, glória a Deus, aleluia. Damos graças, meu Senhor. Jonas, capítulo 1, a partir do verso 1. Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou no mar um grande vento e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dorminhoco? Levanta-te e clama ao teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós, para que não perecemos. E diziam cada um ao seu companheiro: Vinde e lançaremos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declaremos tu agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo és tu? E lhes disse: Eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus dos céus, o que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor, e disseram-lhe: Por que fizestes tu isto? Pois sabiam os homens que fugiam da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: Que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Amém? Amém. Oremos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de estar na tua casa, Pai, louvando e agradecendo o teu santo e bendito nome. Obrigado por tudo que o Senhor fez por nós, Pai, pela nossa casa, pela nossa família, por estar conosco cada vez mais. Que o Senhor possa se fazer presente lá em nosso meio, e que a nossa adoração chegue com o cheiro do nosso lado, Pai. Que a nossa adoração não seja momentânea, Pai, que o nosso favor não seja momentâneo, mas que nós possamos entregar de corpo e alma, que o teu propósito seja através de nós, por nós, para que nós possamos alcançar tudo aquilo que o Senhor deseja, que a nossa vida seja como Pai, escolhendo, Pai, que não seja para Jesus de Deus, que o Senhor possa refletir a tua glória, que o Senhor possa nos usar cada vez mais, Pai, porque sem ti, Pai, nós não somos nada, Pai, a carne é fraca, o homem é fraco, mas a partir de ti, Pai, a partir dos teus ensinamentos, Pai, a partir da tua glória, nós podemos fazer mais, Pai, nós possamos fazer mais, e se nós cairmos, Pai, se algum momento nós errarmos, que o Senhor continue conosco, Pai, nos alinhando, Pai, nos corrigindo, Pai, para que nós possamos ser perfeitos, O profeta Jonas, de acordo com 2 Reis 14:25, ele morava numa vila chamada Gatifé. Era um vilarejo que ficava ao norte de Israel, perto de Nazaré. E lhe veio a palavra do Senhor, que deveria ir pregar para a grande cidade de Nínive. No entanto, Jonas seguiu a sua direção. Ele não seguiu a direção, os mandamentos do Senhor. E ele decidiu fugir para Tarsis. Tarsis era uma cidade, hoje localizada na Europa, que ficava no caminho oposto a Nínive. E muitas vezes acontece conosco. Muitas vezes o medo, ele toma conta. Muitas vezes quando o Senhor coloca um propósito pra gente e a gente tem medo de cumprir, a gente vai na direção oposta ao Senhor. Mas ele vira pra mim e pra você hoje, ele
Jonas tivesse ido como as ordens do Senhor, ele sairia mais ou menos de Jerusalém para Nínive e ele ia percorrer uma distância de 885 quilômetros. Na época, daria uns 3, 4 dias e não mais. Porém, por ele estar fugindo, com medo, ele foi o contrário. Ele estava fugindo. Ele desceu para Jope, já atravessando mais ou menos 52 quilômetros. E depois, indo para Tarsis, ele ia pegar um caminho, ele ia pegar uma embarcação que ia atravessar 4.000 quilômetros. Muito mais do que se ele seguisse o plano original. A distância que ele percorreu de Tarsis para Nínive, mais ou menos, era de 4.365 quilômetros. Porém, por ele ter seguido o caminho contrário, ele teve que pagar um preço. Todo erro se paga com preço. E muitas vezes esse preço ele é pior, ou ele pode ser uma correção. Porque se Deus corrige, se Deus ele nos dá a oportunidade de ter a correção, é porque ele fala: filho, se corrija, porque você ainda tem um propósito. Você ainda é capaz de seguir o meu propósito. Glória a Deus. E ele fez. O Senhor fez uma grande tempestade, que não foi só Jonas que passou por ela, mas sim os marinheiros que estavam junto com Jonas. E muitas vezes, quando nós estamos no erro, as pessoas que estão em volta de nós acabam com essas consequências também. Jonas não era o único errado dentro do barco, mas não foi o único a pagar o preço. Eles passaram por uma tempestade, fizeram todo um questionamento para Jonas: mas quem é você? Quem você serve? E ele foi honesto: eu sou hebreu e sirvo o Deus dos deuses, aquele que criou os céus e a terra. E ele sabia as consequências de ser um servo de Deus. Ele sabia as consequências de estar no erro, sendo um servo de Deus. E ele percebeu o seu erro. E ele pagou o preço. Passou a tempestade e foi jogado ao mar. Os marinheiros não queriam jogar ele ao mar, pediram perdão a Deus por jogar ele ao mar. Mas quando ele estava no mar, ele foi engolido pelo grande peixe. E lá dentro ele orou: pai, me perdoa, eu sei qual é o meu erro. Deixa eu te servir mais uma vez. Deixa eu ser o teu servo mais uma vez, para eu poder cumprir o meu propósito. Passou 3 dias e 3 noites dentro do grande peixe, falando: pai, eu quero te servir. Pai, me perdoa. Pai, eu quero ser o teu servo mais uma vez. Me dá essa oportunidade. Deus foi e deu essa oportunidade. 3 dias e 3 noites depois, Jonas estava em terra, perto de Nínive, poucos quilômetros de Nínive, para ir cumprir o seu propósito. E ele cumpriu com grande gosto, porque Nínive se converteu. E o cheiro suave chegou às narinas do Senhor, e o Senhor se arrependeu de todo o pecado que ia cometer sobre Nínive. Então, se hoje nós temos a oportunidade de pedir perdão a Deus por qualquer erro que nós cometemos, peça para Ele e fala: pai, deixa eu te servir mais uma vez, deixa eu orar para o Senhor mais uma vez, deixa eu ser teu servo mais uma vez.
Se nós avançarmos um pouquinho e lermos em Mateus, capítulo 13, versículo 38, diz Oh, assim: meu Deus. Então, alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhe respondeu e disse: A geração e má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Quando nós lemos esse versículo, nós entendemos que a história de Jonas foi usada por Jesus como um sinal profético sobre sua morte e ressurreição. A morte de Jesus foi um momento de provação para o Senhor, que resultou na nossa salvação. E assim como Jonas, assim como Jesus, Deus tem um propósito. Amém. E se nós permitirmos passar pela provação, Ele vai estar no controle de todas as dificuldades, de tudo que a gente vai enfrentar nesse caminho estreito. Porque o caminho para a salvação é um caminho estreito, é um caminho doloroso e é um caminho que poucos têm coragem de passar. Mas se a gente se esforçar, se a gente não se dedicar, se a gente se entregar, Ele vai fazer o propósito se cumpra em nós e através de nós. Os irmãos que trouxeram os livros, eu vou colocar em oportunidade de
e para o que estão lá fora, que estão fracos. Deixa ele operar, deixa ele usar, porque é igual o Lúcio falou, enquanto ele usa a gente, ele cura, ele salva, ele cuida, porque ele é tudo. Em suas mãos, vamos estar orando pelos dízimos, pela oferta, pelo pregador e pregadora da semana. Maravilhoso Deus, Pai, obrigado mais uma vez a oportunidade de servir a tua casa, Pai. Sermos frustrados, Pai, servir, Pai, porque nós aprendemos que é melhor servir do que ser servido, Pai. É uma honra servir o Senhor, Pai. Se o Senhor ordenar, nós iremos, Pai. Se o Senhor mandar, nós iremos, Pai. Nós iremos servir ao Senhor, porque por ser isso que nós somos felizes. Nós temos um propósito, Pai. Pai, o propósito é o nós estaremos, nós deixaremos o Senhor operar nesse caminho, Pai. Opera dentro de cada um, Pai. Que veio aqui para nos operar, Pai. Aquele caminho que não veio, Pai. Opere, Pai, simples, Pai, na vida de cada um, Pai. Na prosperidade de cada um, Pai. Que serve o Senhor, Pai. Não seja somente o nome, Pai, mas seja o Senhor usando a vida do teu servo, Pai. Como agora, Pai, para que o teu filho, Pai, o teu Senhor, seja exaltado, Pai, para que ele possa operar de teu servo, Pai. Continue cuidando, abençoando os nossos filhos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu passo a palavra aqui de direito. Aleluia, Jesus, ô glória. Quero cumprimentar os irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Deus, Ele tem sempre falado conosco, né? Temos que estar sempre atento, ouvindo o que o Senhor tem sempre para conosco, né? Como Ele já disse para mim e para você que nesta manhã, olha, siga a direção que eu estou te falando. Se você ser direcionado pela palavra do Senhor, como Ele já disse nesta manhã aqui, tudo que fizermos vai dar certo. Porque Deus, Ele vai à frente. Vai à frente do Senhor. Ele vai à frente, vai dando vitória. Senão a gente vai ficando dando volta. E estamos no sofrimento. É, Jesus. Mas se eu receber a ordenança do Senhor e fizer conforme o Senhor disse, nós seremos bem-sucedidos em Glória a tudo Deus. que Ele falou nas nossas Graças vidas. a Deus. Porque se nós ficarmos atrás de palavra de homens, nós vamos ficar no sofrimento, Verdade, Deus. né? Como hoje, né? Todos falavam, é o domingo de Páscoa. A pessoa, ela quer trazer um ovo, né, de chocolate, quer presentear. Tudo isso é louvável. Quem não gosta de comer ali um chocolatinho do bom? Todos nós. Eu mesmo essa semana eu ganhei tanto chocolate que os dentes ficam até meio marronzinho, tanto chocolate. Né? E tem que estar sempre limpinho, bonitinho, para dar um sorriso bonito. E a gente continua ganhando. Mas é tradição de homens. Porque a Páscoa verdadeira da parte do Senhor Jesus é que nós aprendemos é comer o carneiro assado entre a família e junto com seus vizinhos. Porque se a família for pequena, você tem que estar contando para comer um cabritinho, para comer um cordeirinho lá assado. Imagina isso. E com ervas amargas, e com pães asmos. Essa é a Páscoa do Senhor. É, Deus. E o homem, ele já colocou lá o ovo, colocou o chocolate. E hoje está tirando o direito do ovo. Ah não, leva um chocolatinho lá, leva uma barra de chocolate. Já está tirando, querendo tirar o ovo. Não, assim, se ensinou que é o ovo, então eu quero o ovo. Né? Agora você vai vir com barra. Ah, é a mesma coisa, não é a mesma coisa não. A partir do momento que você vai pegar aquele embrulhinho ali, né? Redondinho, você tem o prazer de abrir.
Agora você vai pegar a barrinha, é a mesma coisa que o ovo. É o espírito engano. E o homem quer nos enganar cada dia. Mas o Senhor Jesus, Ele verdadeiramente Ele deu a Páscoa para nós. Ele deu para mim e para você o direito de participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus. E nesta manhã o Senhor Jesus está dizendo para mim e para você que Ele é o Deus fiel nas nossas vidas. E nós olhamos aí a questão do ovo. O ovo ele representa a vida, como nós aprendemos aqui. A galinha bota o ovo, sai o pintinho, é vida. A tartaruga bota o ovo, sai lá a tartaruguinha, é vida. Então trouxe em forma de representatividade de vida para o ser humano. Mas vida quem pode dar é só o Senhor Jesus. Porque a vida terrena, ela passa tão rapidinho. Mas Jesus está dizendo para mim e para você que Ele dá a vida eterna. A vida eterna. E o coelho não pode botar ovo. Já viu algum coelho botando ovo? Não. Porque eles põem o coelho como símbolo da fertilidade. Porque multiplica. Você pega um casalzinho de coelho lá e deixa na sua casa. Quando você tiver uns 3 anos, você já tem uns 40, 50. E haja um cheiro forte que vai provocar no seu quintal lá que você vai falar: eu dá esses coelhos, leva embora. São símbolos que trazem para nós. Mas quando chega uma hora, eles querem tirar o símbolo também. Não vai dar ovo não. Dá um chocolatinho, né? Não, mas tem bastante neto. Não, você tem a tradição, então tem que honrar a tradição. Entendeu, né? Amém? Vamos ler o livro de Gênesis, capítulo de número 28. Gênesis, capítulo de número 28, versículo de número 10. Gênesis, capítulo de número 28, versículo de número 10. Amém? Aleluia. Diz assim: Jacó partiu de Berseba, rumou para Arã. Chegando a determinado lugar, parou ali para pernoitar, porquanto o sol já havia posto no horizonte. Tomando uma das pedras ali, usou como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho, a qual viu uma escada apoiada na terra. Seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eis que o Senhor estava em pé diante dele. Ele anunciou: eu sou Yahvé, o Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque. A terra que está sobre a qual dormiste, eu darei a ti e à tua descendência. A tua posteridade se tornará numerosa como a poeira do solo. Tu estenderás para o ocidente e o oriente, para o norte e para o sul. E todos os clãs da terra serão abençoados por teu intermédio e por tua descendência. Estou contigo e te guardarei em todo lugar onde fores, e te conduzirei à terra, porque não te deixarei enquanto não cumprir eu tudo o que te prometi. Jacó acordou do seu sono e fez o seguinte comentário: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Então sentiu medo e exclamou: quão temível é este lugar! Certamente não é outro lugar senão a casa de Deus. E eis que encontrei a porta dos céus. Amém? Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Glória. Esse não é outro lugar senão a casa do Senhor, a casa de adoração, a casa de oração, a casa onde nós nos encontramos para glorificar e benzer o nome do Senhor Jesus, porque Ele reina para todos sempre. E nós louvamos ao Senhor porque Ele nos escolheu, Ele nos chamou, e Ele é o Deus da tua santa e gloriosa promessa. Mas nós olhamos, irmãos, que para acontecer as promessas de Deus é batalhoso, é dificultoso, é uma luta constante. E nós olhamos
Isaac. A vida de Isaac, ele recebeu por esposa Rebeca, que o pai mandou buscar. Porque o pai sempre vai saber o que é melhor para nós. Ele sempre vai escolher. Ele sempre vai dar a direção. E nós olhamos que Isaac tomou Rebeca por esposa já com 40 anos de idade. 40 anos, irmãos, olha. Você passa toda a sua juventude, a mocidade, e 40 anos que vai dar o seu enlace matrimonial. E nós olhamos aí uns casamentos de hoje tão precoces. A pessoa conheceu hoje e quer casar amanhã. Aí depois vão os filhos e daqui a pouco já não era mais aquilo que eu queria. Já abandonou, já largou. E a dificuldade de Isaac, já no casamento, a esposa já é estéril. A mesma dificuldade que tinha sua mãe Sara. Mas desistiu? Não. Nós temos que clamar, nós temos que orar. Porque o meu pai Abraão, ele foi justificado não por lei, mas por fé. Então, se ele teve fé para alcançar a promessa, eu também tenho fé para alcançar a promessa na qual fez Deus para Abraão e fez na minha vida também. E de que maneira eu vou tomar posse dessa promessa? Eu tenho que entrar em oração. E a oração vai demorar quanto tempo? E a Bíblia diz que nós temos que orar sem cessar. Não é orou uma vez, já. Não, eu tenho que estar orando constantemente. E essa oração demora 20 anos para acontecer um milagre na vida de Isaac. E 20 anos, irmãos, imagina aí a batalha. Se o desejo do casal é ter um filho, e tem uns que quer ter mais que um, e antigamente o povo queria ter logo 10, 15 filhos. Meu tio teve 25. Tem parente que ainda nem conheço, mas saiu dele, da genealogia dele. A multiplicação. E nós olhamos aqui que na vida de Isaac, 20 anos Deus concebeu. E quando Deus concebe a vitória na vida daquele que clama, Deus ele sempre dá uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Por quê? Deus tem propósito, irmãos. E nos propósitos de Deus, Ele age. E Ele agindo, ninguém pede, sai tudo perfeito, tudo maravilhoso. E nós olhamos que quando Rebeca já está no tempo de ter o filho, Deus já fala com ela que dentro do teu ventre são duas nações. Olha que maravilha. É Deus que fala conosco, irmão. Nós temos que estar percebido para ouvir a voz de Deus, para entender o que Deus está falando e fazendo no nosso meio. E Deus falando com ela: olha, o menor, ele vai mandar o maior. O maior vai ser submisso ao menor. E todas as famílias do maior vai servir o menor. Rebeca já estava sabendo, antes das crianças nascerem, quem que ia mandar, quem que ia dominar. Sabe por quê? Isso é comunhão com Deus. Quando nós temos comunhão com Deus, nós estamos ouvindo a voz de Deus e estamos sendo o quê? Guiado na vontade de Deus. E guiado na vontade de Deus, Deus vai continuar sempre fazendo as suas obras maravilhosas. Mas tudo isso é na grande dificuldade, é na grande batalha. E nós vemos que no nascimento das crianças,
nasce lá o ruivinho, todo peludo, e já vem o outro atrás. A Bíblia está dizendo que o menorzinho estava segurando no calcanhar. Você está saindo, mas eu estou aqui segurando. Eu estou querendo sair primeiro. Mas a promessa já é: o menor vai mandar o maior. Sabe por quê? Ele já estava dentro da barriga da mãe, já com uma atitude, com a virtude, como se diz: eu vou reinar, eu vou dominar, porque na minha mão Deus derramou essa bênção, derramou essa vitória, e ninguém vai tirar de mim. Isso é o quê? A certeza, irmãos. Dentro do ventre já está a certeza da vitória. Dentro do ventre da sua mãe, você já tinha certeza que eu sou mais do que vencedor. Eu vim para ser mais do que vencedor. É por isso que a gente luta e nunca cansa de lutar. Não para. A gente já tem aquele desejo, aquela ambição de querer de tudo. Está dentro de mim, está dentro de você. É uma ambição de luta, uma ambição que eu quero conquistar. E muitas vezes a gente conquista, mas a gente se encontra tão fadigado. Eu me cansei tanto. Mas com Jesus, você não precisa se fadigar. É simplesmente, é só obedecer. Porque as bênçãos do Senhor não acrescentam as dores na sua vida nem sofrimento. Ela vem para multiplicar na tua vida e você ter paz, ter alegria e ter gozo naquilo que o Senhor te abençoou. Ter alegria. Dizer ao Senhor obrigado. Quando Raquel aqui pôde abraçar os filhos, ela falou: Senhor, valeu a pena. Foram 20 anos de oração, 20 anos de espera, mas agora eu me sinto abençoado e alegre, porque a bênção decorre na minha família. E nós olhamos que as crianças crescem, um se torna caçador, que era Esaú, tudo que via queria matar e trazer para casa. Isso é bom, é suprir a família, é suprir a necessidade. Mas só que Jacó ele era meio pacato, como diz a Bíblia, né? Como se diz: nós estamos aqui na tenda, a gente tem até o dom de fazer tenda. Mas nós olhamos que o pacato parece que não vai dar em nada, né? A pessoa fala assim: isso aí tá um jeito de bobão, isso aí não tem futuro não. Mas não é sobre ele que está a bênção, é sobre ele que está a vitória. No meio daquele agitadão que faz, não acontece nada, porque ele tem que lutar com a força dele, ele tem que ter a arma dele para lutar, tem que ter a espada. Mas aquele que está ali todo pacato, ele está esperando a hora da bênção dele, da vitória dele. É sabendo a hora que vai chegar, e ele sabe que vai chegar a hora. Ele simplesmente está usando a inteligência que Deus deu. Era como no caso de Jacó, que eu estou só aqui aguardando o que Deus tem para mim. E o que Deus tem para mim é grande, não é coisa pequena, porque a grandeza está lá dentro de Jacó. E chegando a hora, essa grandeza ela vai ser manifesta. Glória a Deus. E cresce os meninos, se torna ali hábil diante do pai. O pai amava tanto Esaú por causa das suas caças, e a Bíblia diz que o pai já estava ficando avançado em dias e já não estava enxergando mais. A idade chega, ninguém quer ficar lá velhinho, porque como se ele fica descartado nos cantos, ninguém dá mais nada por ele. Não serve para mais nada. Mas a bênção de Deus estava na mão de Isaac. Ainda que está lá, está sem visão, está com pouca força, mas a bênção de Deus está sobre ele. E nós olhamos que Esaú ele chega no campo,
todo faminto. Como você diz, olha, eu preciso de comer, se eu não comer agora eu vou morrer. Aí ele vê lá o irmão lá com um prato de lentilha, todo saboroso. Ah, me dá de comer. Não, então, mas vamos fazer uma troca então. Você me dá o seu direito de primogenitura, eu te dou o prato de lentilha. É uma troca. Olhando aos nossos olhos, fala assim, mas é uma coisa tão simples. Dar a lentilha pela primogenitura. Mas o que vale essa primogenitura aí? Aos olhos humanos, não vale nada. Mas aos olhos de Deus, é a promessa da posterioridade. Porque o mais velho é o que cuidava da família. É ele que dava a direção em tudo na família. É ele que ficava com os bens da casa. É ele que tinha uma porção maior nas terras. E Esaú falou assim: eu abro mão de tudo isso, porque eu quero comer. E muitas vezes a gente troca a bênção de Deus, troca por dinheiro, troca por mulheres, troca por tantas facilidades, e a gente acaba perdendo aquilo que Deus nos deu. E depois que quando nós perdemos, a gente fala: ah, eu quero matar o meu irmão porque ele me enganou. Não, ele tomou posse da bênção porque ele estava esperando. Ele só esperou o momento da oportunidade de que agora a bênção vai ser minha. Glória a Deus, aleluia. E se você não der valor naquilo que Deus te deu, Deus levanta outro e fala: esse vai dar valor, esse vai cuidar, esse vai zelar, vai fazer prosperar. Aleluia. Porque na minha vida Deus deu um talento, na sua vida Deus deu um talento também. Ele está dizendo que prospere o talento que eu te dei na tua vida. Porque muitas vezes, como nós temos aqui na palavra do Senhor, pega o talento de Deus, eu enterro. Porque eu falo assim: ah, o meu Senhor é bravo, e quando ele voltar eu tenho que desenterrar e entregar para ele. Mas teve um que falou: não, eu vou fazer prosperar, eu vou vender, eu vou multiplicar, e quando o meu Senhor chegar, eu vou dar com abundância na mão dele. Aí o Senhor fala: servo fiel e justo, aqui está o teu salário. É multiplicar aquilo que Deus deu para mim e para você. Mas muitas vezes a gente enterra, com medo do dono, com medo de lutar, com medo de perseverar, com medo de tomar posse daquilo que está diante de nós. O medo vai sufocando nós. O medo vai tirando a sua alegria, o medo vai tirando a sua força, o medo tira o seu desejo de ser uma pessoa feliz. Vai tirando e fica todo encurrado. Mas Jacó não. Jacó falou: não, agora é a hora da minha bênção, agora é a hora da minha vitória. E eu vou tomar a posse da minha bênção. E quando a mãe fica sabendo que o pai vai o abençoar, fala assim: ó, vai lá e pega lá 2 cabritinhos aqui que nós vamos fazer um guisado aqui saboroso. E você vai levar para o seu pai e ele vai te abençoar. A mãe estava cooperando com o quê? Cooperando com aquilo que ela ouviu de Deus. O menor vai mandar o maior. Então a bênção está sobre a vida de Jacó. Então é ele que vai receber a bênção. É ele que vai receber esse milagre. É ele que vai ter essa prosperidade de Deus. É andar, irmãos, ouvindo a voz de Deus e andando pelo caminho para poder ser bem sucedido. Senão não acontece. Nós olhamos ali que o irmão saiu para caçar. Até ele achar a caça, a comida estava pronta. E Jacó estava todo preocupado ali: mas meu irmão é peludo, é todo diferente. A mãe falou: não, vamos pegar uma jaquetona dele também peludo, vamos colocar em você, e você vai lá e leva para o pai. E quando chega lá perto do pai, o pai está comendo, saboreou: oh, que delícia, que maravilha, que bênção. E ele está ali falando: os pelos são de Jacó mesmo, mas é de Esaú, mas a voz é de Jacó.
Mas é como te disse, agora que eu já comi e eu tenho que abençoar, ele estendeu as mãos e disse: olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra, todos os campos sejam verdejantes, que a umidade, o sereno, a chuva seja sobre as tuas plantações. E os teus irmãos te serão sujeitos a ti, todas as famílias serão sujeitos a ti também. Glória a Deus. E como te disse, Jacó está dizendo assim: olha, já fui abençoado, já estou saindo. Mas não estou saindo agora, como se diz, a bênção está dentro de mim. Agora a vitória, eu tenho que prosseguir. Mas para prosseguir para a vitória, eu vou contar com uma direção, com uma visão. E o pai disse para ele: olha, você vai agora lá para a casa do seu tio Labão, e de lá você arruma umas das irmãs da sua mãe para casar, porque lá você vai ser bem sucedido. Não arrume mulheres em Canaã, porque são tribuladas e dificultosas. Sai da presença do pai, chega na presença da mãe, a mãe fala assim: olha, você vai e sai correndo agora, porque o teu irmão, ele quer te matar, e eu não quero perder os meus 2 filhos. E a Bíblia diz que o sábio, ele ouve e pratica. Então quando nós ouvimos, nós temos que praticar. Não adianta só, eu ouvi, mas se eu não se mover, se eu não sair do lugar, a morte me alcança, porque o irmão estava querendo matar. E no mesmo momento ele já pega, já sai correndo, quando você diz: eu vou para Arã, eu vou chegar lá. E quando chega lá, ele está junto do poço de água, e ele já encontra lá Raquel. Ele já bate o olho e fala: opa, meu coração encheu de alegria por essa moça aí. Você vê, o coração já é cheio de amor, né? Tudo que vê ama. Nem conheceu, só olhou: eu quero ela. Esse é o primeiro amor. Cuidado com esse negócio de primeiro amor, gente. Vamos orar primeiro, vamos pedir a confirmação da parte do Senhor. Não tem que ser primeiro amor, não, que é enganoso. Os nossos olhos nos enganam, nosso coração nos engana. Mas o Senhor sempre tem a bênção melhor nas nossas vidas. Glória a Deus. Nós temos que esperar em Deus, Amém. porque é no Senhor que nós vamos obter vitória. Glória a Deus. E a moça também, é como se diz: opa, agora eu vou me desencalhar mesmo, né? Agora apareceu aí Jacó. Foi lá e falou para o pai: olha, nós estávamos lá, ele foi tão prestativo, ajudou nós a dar água para as ovelhas, tudo, e ele é nosso parente. E eu me alegrei. Aí o pai pegou e falou assim: então traz para cá, chama para cá. Aí quando chegou lá, falou: rapaz, que maravilha ter você aqui. Você é osso do meu osso e carne da minha carne. Você vai estar conosco, olha que maravilha. Você chega no lugar, você já gosta da moça. Então o pai da moça falou assim: você é dos nossos, eu vou cuidar bem de você, e você vai estar aqui trabalhando conosco, mas você não vai trabalhar de graça não, eu vou pagar um salário para você. Aí Jacó, a visão, falou: não, esse salário não, eu trabalho 7 anos por Raquel, sua filha. Olha, colocou até 7 anos. Imagina você trabalhando 7 anos por amor. E os 7 anos, né? Como que você diz? Foi só 7 dias. Porque quando você está com aquela visão, com aquela emoção, com aquele amor, você não vê dia, você não vê noite, você quer trabalhar, você quer conquistar. Porque eu vou me casar com a Raquel. Se carregar 200 quilos nas costas, eu carrego 300. É por ela. Fica todo emocionado. Vence os 7 anos, dá-se o casamento, e quando chega na noite, e que ele acorda de manhã, já não é Raquel, é Lia. E ele fica todo
embolado, todo bravo, e vai até o sogro. Mas o que o senhor fez? Eu trabalhei com Raquel. É escolhas, irmãos. Nós escolhemos. Mas Deus, Ele sabe o que é melhor para mim e o que é melhor para você. Se Deus está me enviando Lia primeiro, porque Deus, Ele sabe com quem Ele pode contar, com quem Ele pode estender a bondade, Ele dizendo: essa vai fazer parte do meu reino, ela vai fazer parte da obra, ela vai fazer parte naquilo que eu tenho na vida de Jacó. É Deus que escolhe para nós. Mas nós queremos pegar o que a nossa vontade, o nosso coração nos mostrou primeiro. E o nosso coração é enganoso. E nós olhamos que Lia dava muitos filhos e Raquel não tinha filhos. E se tornava o quê? Aquela batalha. E ele está dizendo: olha, eu vou trabalhar mais 7 anos por Raquel. Olha, você não trabalhou 7, agora eu vou trabalhar mais 7. É porque muitas vezes a gente não pede para Deus escolher, a gente quer escolher. E na nossa escolha, estende a caminhada. Era para me andar só 800 quilômetros, mas eu ando 4.000, depois eu volto 4.000 de novo. E eu tenho que chegar no propósito que Deus tem na minha vida. Você tem que chegar no propósito que Deus tem na sua vida. É batalhoso? É batalhoso. Mas tem que se cumprir aquilo que Deus falou através dos seus profetas. E fez as promessas. Como Jacó, neto de Abraão. A promessa foi feita para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias. E o Senhor estava dizendo: olha, a família de Isaac, a família de Jacó vão ser multiplicadas. Você pode olhar pelo pó da terra, você pode multiplicar, assim vai ser a sua descendência. Você pode olhar para as estrelas do céu, pode multiplicar, porque assim será a sua descendência. Coisas grandes que Deus tem sobre as nossas vidas. Mas muitas vezes a gente quer colocar o pé na frente e falar assim: Senhor, deixa eu fazer. E quando a gente começa a fazer, dá errado, dá canseira. E a gente fica patinando até chegar nos propósitos de Deus. Mas 7 anos, são 14 anos. Tem as escolhas, tem os filhos. E agora que o Senhor vai conceder por bondade, conceder por misericórdia, conceder para formar as 12 tribos de Israel. Deus permite com que Raquel tenha Benjamim e José. Olha que maravilha. Ainda deu 2 filhinhos abençoados. Mas nós olhamos que quando nasce o último filho, Benjamim, a esposa já morre. Aquilo que ele achava que era o amor, que era a alegria, que era a delícia dos olhos dele, já não era mais. Já tinha descido a sepultura. Porque são as nossas escolhas. E as nossas escolhas, elas passam tão rapidinho. Mas o que Deus escolheu por nós, Ele faz estender dias e dias na terra, para que se cumpra os seus feitos no nosso meio. E nós olhamos que passam os tempos, Jacó começa a ser abençoado e próspero, porque Deus, Ele não vai te dar nada que você não possa manter. Porque se Deus deu 13 filhos, você tem que manter os 13 filhos. Como é que você vai manter os 13 filhos, sendo que não tem um trabalho bom, se não tem um salário bom?
E o sogro falou: olha, agora você vai cuidar aqui das cabras, as que nascer malhadinha sua. Sabe por que isso? Porque não nasci malhada. Então o homem está sempre querendo nos enganar, sempre querendo: fica com vocês aí. Mas só que Deus deu uma visão para ele e falou assim: você vai lá, casca lá uma madeirinha de álamo lá e põe onde elas vão beber água. E quando elas chegarem, elas vão olhar para o malhadinho lá que está no álamo e vai entrando no intelecto dela, e aquilo ali vai gerar dentro dela a cor que vai nascer lá o cabritinho. E começou a nascer aquele pé de cabritinho tudo malhado. Já o Labão falou assim: não, agora nós vamos mudar, agora vai ser tudo salpicado seu, porque salpicado não nasce. Ele ia lá, pegava uma vara de álamo, listrava tudo e colocava lá de frente na água. Quando ela ia beber, o listrado já pegava na mente e começava a nascer só listrado. E foi prosperando, foi multiplicando. E Labão falou assim: não, agora vai ser só o pretinho. Isso é o quê? É querer enganar. Mas aquele qual Deus escolheu para abençoar, o homem pode querer te enganar, ele pode querer cerrar o céu que está na tua vida, mas Deus é o dono dos céus, o dono da terra, o Deus da prosperidade. Ele faz com a tua vida seja próspera, porque Deus decretou. E se Deus decretou, a multiplicação é na tua vida. Não tem quem vai cessar. Os pretinhos não é seu. O pretinho nasceu abundantemente. Agora é só os branquinhos. E quando chega de hora, tem tantos bens que, como se diz, já não dá para nós ficarmos juntos aqui. Nós temos muitos bens, nós temos muitos servos, nós temos muitos filhos. Isso é o que de Deus? É prosperidade, irmãos. Quando Deus escolhe a minha vida, escolhe a sua vida para prosperar, você tem que se apartar da onde você está, porque você precisa de ampliar a sua tenda. Porque às vezes onde nós estamos ali não dá. É muito gado, é muita criança. E nós olhamos que ele trabalhou e ele disse para as mulheres: nós vamos embora, nós vamos largar a casa do teu pai, porque nós precisamos do espaço, e dentro de mim eu tenho que voltar aonde Deus falou comigo. O Senhor falou assim: você vai voltar aqui, porque eu hei de cumprir na tua vida tudo que eu prometi. Ele teve a visão de Deus, Deus falou com ele. É andar sobre a audição de Deus, é andar sobre a visão de Deus. E quando ele está aqui fazendo o voto com Deus, ele colocou a pedra lá e falou: Senhor, aqui eu faço uma aliança contigo, e nessa aliança, tudo que eu tiver, eu vou dar o meu dízimo, eu vou dar a minha oferta. Porque se eu recebi tudo isso, porque o Senhor me deu. E é a hora da saída. Quando saiu da casa do sogro, saiu de noite, foram embora. E depois de 3 dias que o sogro ficou sabendo, o sogro foi atrás. E Deus fala no coração do sogro: você vai ter um encontro com Jacó, mas você não vai falar nem bem nem mal, porque a intenção dele já era lá e, como se diz, matar. Falava: você me roubou. Não, eu fui abençoado por Deus. Eu trabalhei na sua casa por 20 anos. Em 20 anos Deus prosperou. E quando ele chega perto de Jacó, ele falou assim: o Deus dos seus pais apareceu para mim. Ele falou comigo, não era nem para falar o mal nem o bem, mas eu só vou te pedir uma coisa: que você não arrume outras mulheres, mas conserve as minhas filhas como as suas esposas. E ele falou: não, é para agora então, vamos selar aqui, selou uma aliança, como se diz, filho, Deus me deu tudo o que eu precisava, tudo que
tinha aqui dentro, Deus colocou diante de mim para usar. Amém, Jesus. Deus, Ele sabe da nossa necessidade. Glória a Deus. Ele sabe do que nós temos precisão para poder viver. Amém, Senhor. E foi feita essa aliança. Labão volta em paz e Jacó continua a voltar, porque eu tenho que voltar na terra dos meus pais, porque lá eu vou continuar minha vida. Mas no mesmo caminho vem vindo o irmão com 400 homens. Ele já fica sabendo e o coração já começa a bater o medo. Aí, meu irmão, aquele que um dia eu dei um prato de lentilha, eu peguei a primogenitura dele, e agora eu sou o maior. E ele catou 200 jumento, e foi catando tanta coisa, porque como se diz, aqui na terra tem tanta abundância que eu posso dar tudo. E amanhã eu tenho triplicado, porque aquele com Deus ajunta, Deus multiplica. Glória a Deus. Às vezes você fala assim, hoje eu só estou só com 1000, amanhã você está com 10.000, depois você está com 100.000. Quantos testemunhos eu não ouço? Pastor, eu juntei tanto dinheiro, que o dinheiro acabou de sumir, depois que eu juntei. Mas aí não juntou com Deus, né? Quando junta com Deus, você vê a prosperidade, desfruta da prosperidade. É como Jacó aqui desfrutando da prosperidade que Deus deu para ele. Glória a Deus. E quando ele envia todos esses animais, ele já coloca ali tudo, as mulheres em fileira, os filhos, os escravos que estavam juntos. E quando ele vai atravessar o val de Jabó, ele tem um encontro ali com o anjo do Senhor. E a Bíblia está dizendo que ele lutou ali, ele brigou, me abençoa. Aí quando ele foi tocado no quadril, ele, como se diz, eu fiquei mancando, eu fiquei sem força. Aí o Senhor está dizendo, o seu nome não será mais Jacó, mas será Israel. Você será o Israel de Deus. Sabe por quê? Porque a partir do momento que você está mancando, você não tem mais força, porque eu sou a tua força daqui para frente. Ninguém pode te deter, porque a bênção que eu derramo sobre a tua vida é um favor do Senhor. A dependência que nós temos que ter de Deus. Aí quando Jacó ele reconheceu que eu tenho que ser dependente, aí o irmão chega lá, o irmão já chega chorando, abraçando, dizendo, vamos estar juntos, vamos permanecer juntos. Quanto tempo nós estávamos longe, distante. Meu irmão, eu te amo. Tivemos lá como se diz, um deserro lá no passado, mas já passou. Deus tem me abençoado tanto. E todo esse povo que está com você, ele está dizendo, essas aqui são as minhas esposas e meus filhos. E Esaú falou assim, a gente pode caminhar junto. E Jacó diz assim para ele, não dá para a gente caminhar junto, porque eu tenho as esposas aqui, tem algumas grávidas, tem os animais aí também, então, como eu estou um pouco devagar, como você agora está me mantendo a perna, agora eu estou numa dependência profunda de Deus, então vai você à frente, porque eu vou também. Esse é aquele que Deus escolhe, irmãos, passa por tantas lutas, mas vive tantos milagres de Deus, e se cumpre aquilo que Deus tem na minha vida e na sua vida, como cumpriu aqui na vida de Jacó. Irmãos, olha, 13 filhos, 12 nações e uma princesa. Você vê? Deus falou assim, eu vou te dar a Dinápsia também, um presente do Senhor. Deus, Ele nunca vai se cansar, irmãos, de dar presentes para nós. E a família de Jacó foi um presente de Deus para Jacó. A minha família é um presente de Deus para a minha vida. A sua família é um presente de Deus para a sua vida. E possamos cuidar da nossa família e andar na direção de Deus. E nós vamos viver o milagre e a prosperidade do Senhor Jesus. Amém? Vamos se colocar de pé em nome do Senhor Jesus, falando, passando para a nossa pastora Eunice.
em nome de Jesus. Oh, Rei da Glória. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, irmãos. Quem recebe essa palavra? Aleluia. Eu também recebo essa palavra para a minha vida. O que é andar na direção de Deus? O Senhor começou e terminou o culto dizendo, né? Não saia da minha direção. Que palavra poderosa. É através da palavra que nós somos guiados, né? Você vê, Jonas escolheu um caminho 4.300 quilômetros distante de Deus. Você imagina 4.000, né? Em 300 quilômetros, como Deus usou a serva dele aqui, para sair fora da direção de Deus. Eu saio desse culto pensando assim, olha, não vale a pena fazer as nossas próprias escolhas. Não vale, porque nós vamos sempre na direção contrária, irmão Cleiton. Não vale a pena nós andarmos segundo os nossos pensamentos. Não vale a pena nós, como Esaú, que Deus usou o servo dele, gostar de aventuras. Olha aí para o seu irmão e fala para ele, cuidado com as aventuras. Aventura é perigoso. Sabe por quê? Porque Esaú gostava de se aventurar, né, pastor Ernesto, como Deus falou aqui. Ele gostava de estar caçando aventura, ele gostava de aventura. E quem gosta de aventura perde a hora. Quem gosta muito de se aventurar fora do casamento, fora do namoro, fora da presença de Deus, são aventuras. Tem gente que gosta, ser aventureiro, sabe? Que beija-flor, cada hora tá beijando um. Perigoso, o Senhor nos ensinou nessa manhã. A gente vem na casa de Deus para aprender o que é de Deus, irmãos. Então o Senhor falou, cuidado com a aventura. Quando ele chega, ele já tinha perdido a vez. Porque o aventureiro, ele sai, ele se aventura aí fora, mas ele percebe que a aventura não vai levar ele a nada, e ele tem que retornar. Só que no retorno, ele percebe que ele já perdeu o que era dele. Então toma muito cuidado, você e eu. Deus começou e termina um culto. Mas quem fica dentro de casa, quem fica ali aos pés do Pai, né, não? Como Jacó, ele ficou aos pés do Pai. E o Pai disse, não, a bênção é sua. Então fica na casa do Pai, não sai por aí para se aventurar, não. Não sai por aí, não, fica na casa do Pai. O que Deus prometeu para mim e para você, Ele disse, eu vou entregar aqui na minha casa, eu vou entregar na minha presença. Não é lá fora se aventurando, não. Fica quietinho, faça como Jacó, caseiro, né? Sou caseiro, eu estou aqui dentro do meu lar, estou aqui com a minha família, eu estou feliz, graças a Deus. E o que Deus me prometeu vai me alcançar aqui, aonde Ele me prometeu. Agora, se aventurar lá fora é perigoso, porque você vai voltar. Você vê, ele se aventurou tanto, caçava tanto e voltou cheio. Não, voltou vazio, com fome. Porque o aventureiro, ele volta, mas ele volta vazio. Ele caça, mas quem caça nunca acha. Mas se ficar na casa do pão, ficar na casa do Pai, na presença de Deus, fica tranquilo, não fica caçando, não. Fica em paz, que o que é seu, o que é meu, Ele manda para nós. Quando você vê, já está na sua vida, já está na minha vida. Então cuidado, viu? Cuidado, não vamos ser caçador, não. Vamos ficar na presença de Deus, na casa de Deus, buscando de Deus e na certeza de que Deus tem para nos dar. Deus é aquele que envia para nós. Glória a Deus, eu recebo esse ensinamento. Vamos orar ao nosso Deus, maravilhoso Deus e eterno Pai. Nós queremos, Senhor Deus, agradecer ao Senhor por ter falado conosco poderosamente, meu Senhor. O Senhor Deus, do início ao fim do mundo, o Senhor tem falado aos nossos corações. Nós não queremos, Senhor, tomar o exemplo de Jonas. Senhor Deus, queremos andar quilômetros e quilômetros longe da Tua presença. Também não queremos o exemplo de Esaú, Senhor, um aventureiro que gostava de aventura. Mas eu quero, meu Senhor, estar na Tua casa. Diga para o Senhor, eu quero estar
Senhor, toma o remo da minha vida nas tuas mãos. E Ele vai me dirigir de hoje para frente. Ele me dirige há 29 anos, igreja. Desde o dia em que Ele tomou o remo da minha vida, da vida da minha família, que adentrou por essa porta, destruída nas trevas, perdidinha, fazendo as minhas próprias escolhas, destruída, mas destruída mesmo, igreja. Mas Ele me conduziu, me trouxe, mudou a minha história, mudou a minha família. E o Senhor diz: a sua família vai abençoar outras famílias. Se hoje eu te abençoo em nome de Jesus, é porque eu fui abençoado em nome de Jesus. Então cuidado com as suas escolhas, e eu cuidado com as minhas escolhas. E você e eu vamos sair daqui dizendo: eu não sou aventureiro. Eu não sou um aventureiro emocional, eu não sou um aventureiro espiritual, eu não sou um aventureiro, pessoas que, como o Senhor falou hoje aqui, um dia está namorando um, você olha, prazer, aí amanhã não é. São aventuras, irmãos. É assim ou não é? São aventuras, irmãos. Aventuras que vai nos levar à ruína. Aventuras que quando você liga a TV, você vê mulheres e mulheres morrendo, sendo mortas por homens violentos, né, pastor Lércio? Famílias destruídas, orfanatos cheios, né, irmão José? O que é isso? Vamos falar junto? Más escolhas. Aí a gente pensa que sabe escolher e não sabe escolher, e vamos sofrendo pela vida. Então não seja aventureiro. Fica na casa de Deus, seja como Jacó. Eu escolho a casa do Pai. Vou ficar na casa do Pai. O que for meu, você pode ter certeza que vai entrar essas portas e falar lá, ó, tá chegando. Você vai falar, ó, glória, né? Tá chegando. E Deus, tudo que é errado na nossa vida, Ele vai nos consertando. Porque só Ele tem esse poder de nos consertar, de nos dar vida. Quantos de nós aqui já não era nem mais para estar em cima dessa terra, né, irmã Conceição? Mas nós estamos aqui, por que nós? Porque somos fortes, somos robustos, né? Não, irmão Daniel, nós estamos aqui, né, irmã Raimunda? Porque Deus tem sido a nossa força, né, irmã Daniel? Deus tem sido a nossa força, e Ele tem feito as escolhas por nós, e Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele nos prometeu. Agora, logo após o culto, né, temos ali o trabalho em Areal, na casa de recuperação, né, pastor Lércio? Né? Tem ali o culto, já tem alguns irmãos lá fazendo o almoço, já saíram daqui 7 horas da manhã, já estão lá, e lá vai ter culto, aquelas almas vão cada dia se render aos pés do Senhor Jesus. Nós temos que ser obreiros e obreiras do Senhor de valor, lutarmos por aqueles que estão lá fora. E ali Deus tem feito uma obra muito grande na casa de recuperação. Nos 2 orfanatos, Deus tem feito uma obra gloriosa. Quem se lembra daquelas 2 menininhas, a Ana Júlia e a Fernanda, que veio aqui, aquelas 2 pitutinhas, lembra? Elas vão estar aqui semana que vem. A semana que vem. Mas eu tenho uma notícia para a igreja que vai alegrar a igreja como alegrou a minha, a pastora Erska, que é a irmã que ela entrou do orfanato. Elas vão ser adotadas. E vão as 3 para a mesma família. Vamos, fala comigo. Resposta de oração. Irmã Délia, nós estamos na janela de oração, orando por essas crianças. E pedimos ao Senhor, Senhor, não leva para cada um para um pai, porque elas são tão grudadinhas uma com a outra. E uma tem 1 ano e meio, né, irmã Kelly? 1 ano e meio tem a Lolo, né? A gente chama ela de Lolozinha. E as outras 2 pequenininhas, mas graças a Deus o juiz permitiu, né, irmão Ivan, que elas viessem aqui a semana que vem para se despedir de nós, né? E pediu ainda mais, disse para a família Bariri, uma família de Bariri adotou. E ainda disse mais, viu, mantenha contato com a igreja. Oh Deus de glória, o juiz pediu, viu, não mantenha elas distantes dos irmãos da igreja, mantenha contato com eles, porque elas estão acostumadas. E a família
Se dispor sim, nós manteremos contato com a igreja. Louvado seja Deus. Irmãos, é a resposta de oração. Vamos as três juntas, né, irmã Kelly? Para a glória e a honra do Senhor. Mas domingo nós vamos ter o privilégio de abraçar elas, né? A irmã Kelly, que foi uma mãe, o irmão Ivan foi um pai, porque sempre que elas vieram, que ficaram 3, 4 dias, 5 dias, era ali na casa da irmã Kelly, e era ali, sabe, com todo o amor do mundo. Irmãos, é isso que Deus espera de nós. Ontem eu saí do culto ali, né, na Vila Garcia, com essa palavra. Vamos falar junto? Atitude. Atitude. Jacó teve atitude. Atitude da obediência. E Deus quer que eu e você tenhamos atitude. Ah, mas é tão pouquinho que eu faço. Não tem problema, é pouquinho aos olhos do homem, mas aos olhos de Deus nós vamos fazendo, e Deus tem feito uma grande obra nesses 2 orfanatos. Renan tá falando. Quem lembra do Renan, aquele que é autista do grau 3, né, Manquete? Último grau. O último grau de autismo, o Renanzinho também que veio aqui. Na oração aqui também, diante do santo altar do Senhor, ele não falava, ele não parava 1 milésimo de segundo, já por conta do autismo mesmo, né? E ainda no último grau, um grau muito elevado do autismo. Mas também temos boas notícias. Ele está falando, né? Ele está falando nitidamente, né? Ele foi adotado, né? Por um casal lá de São Paulo. Ele foi adotado. Nós temos essa notícia na igreja, não temos? Deus, né? Paz do Senhor, igreja. O Renan é um dos meninos, logo no começo, eu creio que muitas pessoas da igreja lembram, ele tem autismo no último grau. Usa fralda, vários medicamentos, tudo. E nós sempre oramos, pedindo para o Senhor alcançar, né, a vida daquelas crianças e dar direção. E ele foi adotado por um casal lá de São Paulo. E quando eu estive lá essa semana conversando com as meninas da equipe técnica, ela pegou e falou e mostrou a foto para nós. Até o rosto dele está diferente. Ele já está falando, né? O casal ali que adotou ele tomou as providências médicas ali e ele está falando, ele já está andando melhor, né? E a nossa oração, né, pastora, Senhor, abençoa as crianças, as que estão, as que já saíram e as que ainda vão chegar. E essa é a nossa oração. E eu consegui ver e contemplar a diferença na vida do Renan. E eu fiquei extremamente feliz. Porque o Renan é uma criança que improvável, ninguém ia querer adotá-lo. E esse casal, ainda até a Amanda falou, ele é muito corajoso, que adotou o Renan, com toda a dificuldade que o Renan teve, e ainda adotou mais 2. Né? Então a gente só tem que agradecer a Deus, porque o Senhor tem respondido as nossas orações. Glória a Deus. Meus irmãos, na paz do Senhor Jesus, o improvável foi adotado. Existe um salmo que a pastora gosta muito de trazer essa mensagem, eu amo muito quando o Senhor usa ela. Se Deus cuida dos animais que não semeiam, que não plantam, Deus não vai cuidar de mim, não vai cuidar de você. Deus cuidou do Renan lá, Ele está cuidando de mim, Ele está cuidando de você. Nunca se esqueça disso, é atitude. Jacó teve atitude. E você teve atitude de estar aqui nessa manhã. Ontem o Senhor, usando a vida da nossa pastora, disse: existem atitudes do céu e atitudes da terra. E uma coisa eu posso ser medo de errar: a atitude que você tem de estar aqui é uma atitude do céu. Já olha para esse irmão que está do seu lado e fala: continue tendo atitudes que te levam ao céu. Já pega na mão da sua família em nome de Jesus. Oh glória! Hoje é o culto da família. O Senhor já usou o servo dele aqui dizendo: ame, cuide, sempre pela sua família, porque ele é um presente que Deus te deu. Aleluia, Jesus. Maravilhoso é o Senhor, maravilhoso eterno Deus, Pai de nosso único Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Louvamos a Ti e agradecemos o Teu nome por tudo quanto o Senhor fez e por tudo quanto o Senhor é em nossas vidas. Agradeço, irmão. Louvamos a Senhor por esta
família, e os teus filhos, e os filhos de teus filhos, que a bênção se derrame até mil gerações. Tua família, e os teus filhos, e os filhos. Seja a boca de Deus, vai, que a bênção se derrame até mil gerações. Tua família, e os teus filhos, e os filhos de teus filhos, que a bênção se derrame até mil gerações. Tua família, e os teus filhos, e os filhos. A minha paz seja a boca de Deus. Isso é uma atitude do céu, tá bom? Continua sendo. É atitude do céu, continua. Eita glória. Aprendemos que nós temos que ter atitude. Jacó teve atitude. E foi um homem totalmente próspero na terra. Aprendemos que nós temos que ficar na casa do Pai, irmã Glaucia. Eclesiastes capítulo 3 diz: há tempo para tudo e todas as coisas. Olha, Fernanda, o Senhor ela vai jogar e fala: fica dentro da casa do Pai. Na hora que for pra você sair, eu vou te mostrar. Não seja aventureiro. O Senhor nos ensinou: não seja aventureiro. Esaú caçou e voltou com fome, não achou nada. Aí eu te faço uma simples e objetiva pergunta. Ó, o irmão Sansão não tá aqui. Pra ele dizer, hoje é contigo. Tá viajando? É Deus honrando o homem. É Deus abençoando o homem. E antes de nós encerrar, passar para o seu Lércio, no domingo passado nós estivemos no orfanato. E eu peguei a Fernanda no colo, abracei ela e falei: vai, canta comigo lá em casa. Não, é só na igreja. É só na igreja. Ah, tá bom então. Então vou levar lá, você vai cantar comigo? Vou, mas lá só na igreja. Ah, então tá bom. Depois de um culto glorioso como esse, a pergunta que não quer calar: acaba aqui? Não! Ô Eliseu, tá fraco, né? Tá fraco. Acaba aqui? Não! Continua onde, Eliseu? Vai em casa, Vai em casa. Vamos para lá e com certeza, né, é uma tarde abençoada, cheia da glória do Senhor, né? Se não aconteceu o arrebatamento lá, nós voltaremos ao nosso lar e o povo continua sempre na nossa casa. Isso é bênção sem medida, né? E temos agora na terça-feira o culto de ensinamento da parte do Senhor às 8 horas da noite. E o próximo domingo
né, se não houver arrebatamento da igreja do Senhor, estaremos aqui adorando e bendizendo o nome do Senhor no culto da família. Mas se acontecer o arrebatamento, nós nos encontraremos na glória com o Senhor. Amém? Estenda as tuas mãos e receba a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Vá em paz e o Senhor te acompanha.